Pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane Suzin, professora de inglês, e eu quero te dar as boas-vindas a essa aula de gramática. E o tema do vídeo de hoje é aquela dúvida que surge sempre que aparecem dois verbos juntinhos na mesma frase. Nessas situações, como por exemplo, I want to be fluent, I would like to learn Spanish, ou ainda, I love reading. E por fim, o último exemplo, I hate getting up early. Então a dúvida que surge é a seguinte: como é que eu sei se depois do verbo want, que é querer, eu devo usar um infinitivo ou um gerúndio? Como é que eu sei se depois de would like eu também devo usar ou um ou outro? O objetivo desse vídeo é esse, é te mostrar a lista dos verbos principais que são seguidos por outro verbo no infinitivo, quando esses dois verbos aparecem juntos, e a lista de verbos que são seguidos pelo gerúndio. Mas o que é infinitivo e o que é gerúndio? Você deve estar se perguntando isso, né? Infinitivo é o to mais o verbo na forma básica. Por exemplo, to go, to do, to be, to talk, to walk, certo? Esse é o infinitivo. E o gerúndio é o verbo mais o ing. Doing, going, being, talking, walking e assim por diante, certo? Então, o infinitivo, o to mais a forma básica do verbo, e o gerúndio é o verbo mais o ing no final, certo? Até agora tudo bem? Então, a gente pode seguir. O que você precisa saber? O que é o básico? Que existe uma lista de verbos que são sempre seguidos por outro verbo no infinitivo. Existe uma lista de verbos que são sempre seguidos por outro verbo no gerúndio. E existe uma lista de verbos que aceita os dois, porém alguns verbos, o sentido da frase muda. Eu já vou te alertando para uma questão muito importante. É praticamente impossível decorar a lista dos verbos que é seguida pelo infinitivo ou pelo gerúndio. É pela exposição ao inglês, exposição frequente ao inglês, que você vai dominar essas questões. Então, não se preocupe em decorar listas de verbos, se preocupe sim em se expor ao inglês no seu dia a dia, que naturalmente você vai conseguir lembrar, você vai ter aquele feeling, aquela percepção. Bah, isso aqui soou estranho, então é porque não é gerúndio, é seguido por um infinitivo e vice-versa. E vamos iniciar com a lista de verbos seguidos pelo infinitivo. Então, eu vou te dar o verbo e uma frase de exemplo, ok? Primeiro verbo, want. Want sempre é seguido pelo infinitivo. Por exemplo, I want to improve my qualifications. I want to learn another language. I want to see you again. Você nunca vai dizer I want learning, I want doing, I want seeing. I want to do something. Então, é want mais o verbo no infinitivo. O outro verbo, que na verdade é um chunk, né? É o would like. Would like é o gostaria. Então, por exemplo, he would like to be rich and successful. He would like to be rich and successful. Ele gostaria de ser rico e bem-sucedido. Então, would like também é sempre seguido pelo verbo no infinitivo com o to. I would like to be, I would like to go, I would like to do. Terceiro verbo da lista de verbos seguidos pelo infinitivo. Decide, decide, decidir. We've decided to go to Spain for our vacation. We've decided to go to Spain for our vacation. Então, nós decidimos ir para a Espanha. Quarto verbo da lista, forget. Forget significa esquecer. Então, um exemplo, she forgot to call me when she arrived at the airport. She forgot to call me. Ela esqueceu de me ligar. Forget to do something, ok? Então, forget também é seguido pelo infinitivo. Mais um verbo, hope, ter uma expectativa, uma esperança em relação a alguma coisa. I hope to see you again. I hope to see you again soon. I hope to be successful. I hope to learn English.
I hope to be fluent. Então, o hope também seguido sempre por verbos no infinitivo. Learn também faz parte da lista de verbos seguidos pelo infinitivo. We are learning to drive. Our driving test is next week. She is learning to speak. They are learning to cook. Need. I need to go to the doctor. I need to see your grades. I need to buy some medicine. Então, I need mais infinitivo. Offer. Oferecer. He offered to drive me to the airport. He offered to help me. He offered to pay for my drinks. Plan. Planejar. They are planning to leave the country next year. They are planning to leave the country next year. Eles estão planejando sair do país no próximo ano, no ano que vem. Pretend. Pretend parece pretender, gente, muito cuidado, mas pretend significa fingir. He pretended to be sick. Ele fingiu estar doente. He pretended to be sick and didn't go to work. Então, ele fingiu estar doente e não foi ao trabalho. Intend. Agora sim, intend significa ter a intenção de. I intend to teach you until your English is fluent. I intend to teach you until your English is fluent. Promise. Promise também é um verbo seguido sempre pelo infinitivo. I promise to love you forever. She promised to keep a secret. They promised not to tell anybody my secrets. Remember. Remember que é lembrar. Remember to bring your laptop tomorrow. Então, lembre de trazer o seu notebook amanhã. Start. She started to do the test at 8 a.m. She started to do the test at 8 a.m. Na verdade, gente, start aceita infinitivo e gerúndio também, sem que aconteça nenhuma alteração no sentido da frase. She started to do the test at 8 a.m. Ela começou a fazer. She started to do or she started doing the test at 8 a.m. O sentido é exatamente o mesmo, então você pode usar tanto infinitivo quanto gerúndio após o verbo start. E try, que é tentar. We are trying to learn about infinitive and gerund. Então, essa primeira parte foi de exemplos de verbos que são seguidos pelo infinitivo. E é isso então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, aprendeu, gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe essa aula com os seus amigos que estão aprendendo inglês e a gente se vê na próxima videoaula. Take care, guys! Bye!